Como eu cheguei num sistema capaz de zerar a dor? A história por trás do método que eu desenvolvi ao longo dos anos. Olá, meu nome é Paulo Gemelli e eu nasci em Francisco Beltrão em 1970. Meus pais se mudaram para essa cidade no Paraná um ano antes do meu nascimento procurando por uma vida melhor. Minha história sobre a dor começa muito antes de eu ter consciência de que isso moldaria minha vida. Meu pai veio de uma família economicamente melhor, mas, para dificultar um pouco, meu avô morreu cedo de ataque cardíaco fulminante, sendo ele o mais novo de 14 irmãos, onde o mais velho já tinha uns 35 anos. Por isso, meu pai começou a trabalhar bem cedo, os irmãos mais velhos tinham comércio de madeiras e ele começou a trabalhar com caminhão e transporte desde cedo ainda com 12 anos no serviço pesado. Já minha mãe veio de uma família mais humilde, até que minha avó faleceu bem cedo e depois disso, meu avô se desiludiu e acabou perdendo tudo o que tinha. Minha mãe foi trabalhar em um convento com 14 anos e 2 anos depois meu avô faleceu do coração. Minha mãe se tornou enfermeira no Hospital das Irmãs e numa dessas idas e vindas, meu pai a conheceu, após ter quebrado o braço. Se casaram e tiveram 2 filhos, eu e meu irmão. Logo, a vida não foi fácil para nenhum dos meus pais, e por isso, a missão de vida deles era fazer o melhor para investir o que fosse preciso, de dinheiro e energia, para que eu e meu irmão tivéssemos a melhor educação e o melhor emprego possível, além de uma vida estável, sem ter que passar pelas mesmas dificuldades que eles passaram. Então a dor tomou conta da nossa família e tudo começou antes mesmo de eu completar 10 anos de idade. Na década de 1978 até 1995 estavam sendo feitos os projetos ambientais para implantar a usina de Salto Caxias. Como ia ser feita uma barragem para instalar uma usina hidroelétrica na região de Nova Prata do Iguaçu no Paraná, toda a área de 131 quilômetros iria ser alagada e os donos das terras que eram umas 600 famílias receberam a liberação ambiental para retirar todas as árvores da região e isso iniciou um ciclo de extração de madeira muito intenso naquele lugar. A usina de Salto Caxias é uma usina hidrelétrica brasileira construída no trecho final do Rio Iguaçu, entre os municípios de Capitão Leônidas Marques e Nova Prata do Iguaçu, distantes cerca de 400 quilômetros da capital Curitiba, no estado do Paraná, sendo o trecho da PR-592 a entra a minha história. Ou melhor a história de meu pai e pasmem depois de muito tempo eu descobri que esse foi o motivo de eu ter escolhido minha profissão. Meu pai tinha um caminhão que usava para transportar toras de madeira. Na região a extração de madeira estava sendo um ótimo empreendimento e foi organizado tipo uma cooperativa onde os caminhoneiros se dirigiam para fases a extração das toras que eram retiradas da região, à medida que as máquinas iam desmatando também estavam planando a terra para fazer a barragem e as vias de acesso nas matas. Após muitas viagens de transporte, lá estava meu pai, dirigindo um velho caminhão para uma área de bambuzais onde estavam empilhadas as cargas de madeira. E foi então que o pior aconteceu. Ele me contou em detalhes o que aconteceu naquele dia. Após a máquina ter carregado as toras no caminhão, tinha umas catracas com cabo de aço para amarrar as madeiras na carroceria e evitar que elas caíssem na viagem, e ele na beira da estrada estava puxando uma das catracas para amarrar as toras, e o cabo de aço se rompeu e as madeiras caíram em cima dele jogando-o de costas num bambuzal que acabou por salvar sua vida, mas amassou e luxou a coluna vertebral, deixando ele sem andar por quase um mês. E foi assim que aconteceu comigo. Imagina você que uma criança de 10 anos de idade que está em casa brincando tranquilo e de repente seu pai é trazido às pressas por uma ambulância e fica gritando em cima de uma cama por vários dias e pensa na situação desesperadora que isso gera. Pois é, isso aconteceu comigo e era o ano de 1980. Eu me lembro nitidamente que o mais terrível e isso eu não desejo para ninguém é escutar uma pessoa sofrendo durante a noite, gemendo de dor, sabe aquele silêncio da madrugada quando você escuta o menor braulio? Pois é, era assim que as coisas aconteciam depois do acidente. Após meses se recuperando em casa e ainda com muita dor, ele soube de uma pessoa que poderia ajudar a aliviar essa dor. Essa pessoa foi decisiva para o começo da melhora dele. O Sr. Schultz. Tratava-se de um homem simples que vivia numa chácara na cidade de Matelândia no Paraná. Era um alemão, agricultor que tinha uns conhecimentos sobre quiropraxia e ajudava as pessoas com manobras na coluna. Me lembro muito bem de nós irmos juntos na viagem de 145,7 quilômetros, onde meu pai ia gritando de dor por todo o caminho, pareciam 500 quilômetros. Ao chegar lá,
Foi direto para o atendimento e depois de 1 hora de manobras do Sr. Schultz. O homem simplesmente não tinha mais dor e podia caminhar. Ele tinha que voltar lá em intervalos de tempo quando a dor piorava para fazer outra sessão e com os anos foi tendo crises somente de 3 em 3 meses. O tempo passou e nessa época estávamos morando em Cascavel. Quando eu fiz 18 anos participei de uma palestra sobre saúde e conheci a quiropraxia. Era o ano de 1998, e os palestrantes médicos estavam montando uma clínica e precisavam de estagiários. Me candidatei e por sorte fui aceito. Assim começou uma grande virada em minha vida. Alguma coisa sobre dor me fascinava desde pequeno, subconscientemente eu tinha o desejo de ajudar meu pai que ainda tinha crises de dor, e fui bem dedicado ao conhecimento sobre manobras e entendimento sobre quiropraxia. Em 2 anos me tornei uma pessoa que possui um bom conhecimento sobre o alívio da dor e as formas de tratar a coluna sobre a orientação dos médicos. Também conheci o mais avançado sistema de entendimento da mecânica da memória da musculatura e isso fez muita diferença no meu trabalho. Para minha felicidade no 3º ano de trabalho comecei a tratar meu pai. A dor física estava bem então tratei as memórias associadas à dor, o momento registrado no subconsciente sobre a hora do acidente e o trauma que gerou o coma momentâneo que foi a mola mestra do conhecimento sobre as raízes da dor e como erradicá-la de uma vez por todas. Eu tive a grata felicidade de conseguir zerar a dor de meu pai de uma vez por todas. Esse foi um ponto de grande virada em minha vida, porque eu percebi que os anos de lembranças sobre o sofrimento diário da dor, fizeram com que eu me focasse no entendimento além da razão. Por essa razão eu espero que minha experiência possa realmente ajudar a aliviar e até eliminar as dores que as pessoas têm, mesmo porque eu sei por experiência que é possível e como fazer. Portanto, se você tem dor, seja bem-vindo, aproveite o e-book Guia da Dor nas Costas e como obter alívio e venha desfrutar de minha consultoria.